Capítulo 47. Refinando a chama da besta. Long Shen examinou a garrafa de jade em sua mão. Dentro havia uma bola de líquido, mas liberava um calor escaldante. Ele sabia que essa bola de líquido quente era a chama da besta. Essa era a essência da chama de uma besta mágica. As chamas da besta eram excepcionalmente preciosas. Uma chama de besta era equivalente à vida de uma besta mágica, e apenas bestas mágicas de segundo nível ou superior tinham a capacidade de nutrir uma chama de besta. Long Shen usou seu sentido divino para examinar a chama da besta. O elemento de chama dentro era extremamente denso e, de acordo com as memórias de Long Shen, essa chama de besta provavelmente era de uma besta mágica de segundo nível. Não era de admirar que a expressão de Wei Ke estivesse tão feia quando ele entregou a chama da besta. Sua chama da pílula se espalhou e envolveu todo o seu corpo. Abrindo a garrafa de jade, ele engoliu a bola de essência de chama da besta. Estrondo. Quando Long Shen o engoliu, sua aparência original de uma bola de líquido mudou. Passou de gentil como um coelho a uma fera frenética. Uma chama de besta era a essência da vida de uma besta mágica. Ele continha a natureza frenética da besta mágica, e para um cultivador de pílulas normal forçá-lo a se render exigia muito tempo para moer a força de vontade frenética. Somente quando essa força de vontade frenética foi reduzida, você poderia usar sua chama da pílula para se juntar à chama da besta e lentamente fazê-la desistir de sua resistência, refinando-a gradualmente um passo de cada vez. Mas Long Shen não era o mesmo. A batalha de hoje o fez revelar cada um de seus trunfos escondidos para sair por cima. Ele precisava de alguns mais fortes para proteger sua vida. Se a Changfeng havia perdido seu tenente mais confiável, e Wei Ke havia perdido sua chama de besta. Eles não aceitariam isso deitado. A única pessoa em quem Long Shen podia confiar na capital imperial era o grão-mestre Yun Ti, mas como presidente da Guilda dos Alquimistas, ele não podia interferir diretamente nas lutas do Império. A menos que Long Shen se entregasse completamente à Guilda e não participasse mais dos assuntos do Império, Yun Ti não seria capaz de fazer nada. Mas depois de ser reprimido por tantos anos, como Long Shen poderia estar disposto a desistir de descobrir quem era o vilão escondendo as sombras que o atormentaram por tanto tempo? E como ele poderia abandonar Shuiao? Shuiao também passou por experiências tão amargas, fazendo-o pensar em seus próprios problemas. A pessoa que secretamente planejou contra Shuiao também foi quem roubou sua raiz espiritual. Antes que tudo ficasse claro, Long Shen não podia desistir dela ou de sua própria inimizade. Ele não podia simplesmente engolir esse ódio. Então, seu tempo era extremamente limitado e ele só podia usar o método mais violento e direto para refinar a chama da besta. Estrondo. Outra explosão veio de dentro do corpo de Long Shen. Depois que a chama da besta entrou em seu estômago, ela se transformou na forma da cabeça de um leopardo feroz que estava lutando o máximo que podia. Uma temperatura terrivelmente alta quase queimou Long Shen. Quando as chamas da besta foram extraídas, elas não deveriam ser suprimidas. Fazer isso os enfraqueceria, fazendo com que sua qualidade diminuísse. Long Shen estava agora basicamente enfrentando um pico de torrefação de chamas de besta mágica de segundo nível. A energia frenética fez com que Long Shen cuspisse sangue.
Assim que o sangue foi cuspido, transformou-se em vapor. O corpo de Long Shen já havia sido transformado em um fogão aceso. Uma pequena besta mágica de segundo nível também se atreve a resistir a mim. Long Shen bufou e sua estrela Feng Fu foi ativada, os 7 ciclones giravam descontroladamente, e toda a sua energia de chama era como uma rede gigante que envolvia com força a bola de chamas da besta. Essa chama da besta agora entrou em seu estado mais violento, mas a chama da pílula de Long Shen acabou se tornando incomparavelmente firme e forte com o apoio da estrela Feng Fu e dos 7 ciclones maiores. No começo, aquela chama da besta era capaz de correr ao redor, mas em apenas algumas respirações, tornou-se como uma besta capturada, e não importa o quanto lutasse, era inútil. Afinal, aquela bola de chamas da besta não tinha mais energia como suporte. Sob o esforço total de Long Shen, sua aura violenta foi gradualmente corroída e lentamente se acalmou. Embora Long Shen já tivesse antecipado esse resultado, ele ainda suspirou aliviado. Suas roupas estavam agora encharcadas de suor. Neste momento, ele sentiu como se sua personalidade estivesse dividida. Parte dele estava cheio de desprezo por essa chama bestial, a outra parte dele ansiava muito por isso. Um lado estava feliz, enquanto o outro sentia desdém. Long Shen riu amargamente. Ele sabia que havia se fundido com a alma de um soberano da pílula e, naturalmente, aquele soberano da pílula desprezava essa chama de besta. Mas era o que ele precisava com urgência. Esta chama besta foi o primeiro passo em seu caminho de pílula. Sob o refinamento contínuo de Long Shen, a chama da besta gradualmente se tornou completamente calma, tão calma quanto uma bola de água. Era extremamente dócil agora que estava completamente purificado, sua natureza frenética toda refinada. A primeira chama de um cultivador de pílulas comum foi realmente criada usando o Ti espiritual do Dantian para seguir caminhos específicos e ser liberado do lado de fora como uma alta temperatura. Tal chama era mais precisamente uma espécie de gás quente. Apenas aqueles que podiam formar esse gás tinham potencial para serem cultivadores de pílulas. Menos de 1 em 1000 pessoas poderia fazer isso, então os cultivadores de pílulas eram extremamente raros. Mas algumas pessoas tinham um Dantian especial que já possuía um traço de energia de chama. Através do treinamento, pode ser condensado em uma chama de pílula. Essa era uma verdadeira chama da pílula. Mas essas pessoas não eram 1 em 1000, mas menos de 1 em 1 milhão. Então, entre os cultivadores de pílulas, a maioria deles era como Long Shen, e para eles avançarem, era necessário refinar uma chama de besta para começar. Mesmo assim, as chamas da besta eram extremamente preciosas e não podiam ser medidas apenas em termos de moedas de ouro. Talvez em todo o Fênix Cry, apenas Yun-Ti possuísse uma chama de besta. Lentamente retirando suas chamas de volta ao seu corpo, Long Shen examinou a bola de fogo da besta que agora estava dócil em seu corpo e não pôde deixar de se sentir um pouco envergonhado. Quando a maioria dos cultivadores de pílulas terminava de refinar uma chama de besta, eles a deixavam se fundir em seu Dantian e usavam a chama de besta como seu único caminho de cultivo. Mas Long Shen não conseguiu. Por um lado, a principal fonte de seu Ti espiritual não estava em seu Dantian, mas em sua estrela Feng Fu. Além disso, ele cultivou a arte corporal Nine Star Hegemon,
e essa técnica era extremamente misteriosa e poderosa. Isso lhe permitiu lutar contra pessoas vários níveis acima dele. Não havia como ele desistir de seguir apenas o cultivo de pílulas. Eu tenho isso. Long Shen de repente teve uma ideia e colocou a chama da besta em seu dantian, usando os 7 ciclones para envolvê-lo lentamente. Vamos experimentar. Respirando fundo, ele começou um teste muito audacioso. Ele usou seus ciclones para absorver lentamente a chama da besta. Aquela chama da besta não tinha nenhuma resistência à absorção. Seguindo as ordens de Long Shen, dissolveu-se nos meridianos ao redor de seu corpo. Isso estava fundindo a chama, dissolva a chama da besta e a envie por todo o corpo. Esta foi a melhor maneira para ele se familiarizar com a chama da besta e ganhar maior controle. Como já havia sido completamente refinado, esse processo ocorreu com extrema facilidade. Assim, a chama da besta se dispersou por seus meridianos. Este método dele definitivamente nunca tinha sido usado antes. Mesmo em suas memórias de soberano da pílula, não havia menção a tal coisa. Depois de dissolver a chama da besta em seus meridianos, Long Shen ficou agradavelmente surpreso ao descobrir que seus meridianos realmente se tornaram um pouco mais largos. Esse alargamento adicional não pode ser subestimado. Cada meridiano era como um canal. Quanto maior o canal, maior a quantidade de Ti espiritual que ele poderia suportar durante a batalha, permitindo que você explodisse com maior poder. O dantian poderia ser comparado a um lago, enquanto os meridianos seriam os canais. Durante uma batalha, você precisava atrair a água do lago pelos canais antes de convergi-los novamente. Era também assim que as habilidades de batalha podiam ser tão explosivas. Mas quanto mais poderosa a habilidade de batalha, maior a quantidade de energia necessária. Se as capacidades dos canais fossem insuficientes, eles explodiriam. Sem sequer ferir seu inimigo, seus meridianos quebrariam. Foi também por isso que ele ainda não conseguiu usar Split the Heavens, apesar de ter descoberto como. Era porque seus meridianos não eram largos o suficiente. Seu teste hoje quase o fez pular de emoção. Ele agora usava seus próprios meridianos como portadores para nutrir a chama da besta, os dois complementando e ajudando um ao outro. À medida que ele cultivava e se tornava mais forte, seus meridianos seriam constantemente aumentados pela chama da besta. Long Shen tinha realmente lucrado desta vez. Embora outros cultivadores de pílulas que trouxeram a chama da besta para o dantian pudessem cultivar mais rápido, isso não era comparável ao benefício de ter meridianos mais amplos. Ok, eu ainda tenho que ver se tudo isso é bom ou ruim. Respirando fundo e rezando por dentro, ele lentamente recolheu a chama da besta que se fundiu em seus meridianos de volta ao seu dantian. Uma chama apareceu no meio de sua palma. Tinha uma cor vermelha clara e, assim que apareceu, fez com que o ar ao seu redor se contorcesse. Ele assentiu satisfeito. Ele já tinha tanta força logo após refiná-lo. Realmente era digno de ser uma chama bestial, era muitas vezes mais forte do que sua chama original. Hesitando por um momento, ele cerrou os dentes e lentamente circulou um pequeno fio de Ti espiritual de sua estrela Feng Fu para seus ciclones. Os ciclones girando lentamente cresceram imediatamente e começaram a girar descontroladamente. Eu me pergunto se isso vai funcionar.
Long Shen estava olhando preocupado para a chama em sua mão. Ele estava extremamente nervoso com esse experimento. Mas ele ainda decidiu realizá-lo. Ele enviou a energia daqueles 7 ciclones para a bola de fogo que ele havia condensado. Long Shen sentiu seu corpo sacudir como se estivesse prestes a explodir. A chama em sua mão, que originalmente tinha um pé de comprimento, imediatamente cresceu para 3 metros. Porcaria! Alarmado, Long Shen rapidamente recuperou a chama. Aquela erupção de sua pila-flame imediatamente queimou o telhado. Batendo a mão, ele criou um vento para apagar a chama. Mas, embora a chama tenha se extinguido, todo o telhado também foi lançado pelos ares. Olhando para a vista panorâmica de 360 que ele tinha do céu estrelado, Long Shen sentiu vontade de chorar. Quase assim que ele chegou à casa de um amigo, ele acabou não queimando a casa, mas na verdade destruindo-a. Isso não foi bom. Como esperado, passos vieram correndo enquanto as pessoas da casa Xi estavam todas alarmadas. Mesmo alguém surdo teria sido acordado do clamor. Vendo o rosto envergonhado de Long Shen, o pai de Xi Feng cobriu seu choque e sorriu. Sem lhe dizer nada, disse a alguém que lhe preparasse um novo quarto. Long Shen queria dizer alguma coisa, mas o pai de Xi Feng apenas deu um tapinha no ombro dele e riu. Você e Xi Feng são irmãos, então trate este lugar como sua própria casa. Depois que um novo quarto foi arranjado para ele, Long Shen não se atreveu a experimentar mais nada que não entendesse. Sentado na cama, ele começou a usar seus ciclones para absorver o Qi espiritual do mundo, enviando-o para sua estrela Feng Fu. No dia seguinte, antes mesmo de o sol nascer, o corpo de Long Shen de repente emitiu um som explosivo. Long Shen lentamente abriu os olhos alegremente. Após sua batalha com Huang Shang, o próximo gargalo havia afrouxado, permitindo que ele agora alcançasse o 8º estágio celestial de condensação de Qi. Ele comeu o café da manhã e examinou Xi Feng. Ele viu que Xi Feng não tinha nenhuma sequela grave e deixou 2 pílulas medicinais para ele. Depois disso, Long Shen deixou a casa Xi e foi diretamente para a Guilda dos Alquimistas. Capítulo 48. A história de Yun Qi. Bang. Xia Shangfeng bateu a mão em uma mesa, quebrando-a completamente. Sua expressão era extremamente malévola agora enquanto ele cerrava os dentes. Long Shen, se eu não rasgar seu corpo em 1000 pedaços, então não serei Xia Shangfeng. O Festival das Lanternas foi um fracasso completo e absoluto para ele. Ele havia perdido um poderoso subordinado em Huang Shang, deixando-o incessantemente furioso. Aconteceu completamente diferente do que ele havia planejado. Ele não apenas falhou em matar Long Shen, mas também perdeu Huang Shang, e Wei Ke teve que entregar sua preciosa chama de besta. O maior vencedor desta competição tinha sido Long Shen. Os pulmões de Xia Shangfeng estavam prestes a explodir de raiva. Na mesma sala que ele estava um jovem de 20 e poucos anos. Agindo como se ele nem percebesse a raiva de Xia Shangfeng, ele bebeu lentamente uma xícara de chá ao lado. A raiva de Xia Shangfeng tinha sido principalmente descarregada depois de quebrar a mesa, e ele gradualmente se acalmou. Ele respeitosamente disse a essa pessoa: Irmão Lu, Long Shen é muito arrogante. Espero que o irmão Lu possa me ajudar a aliviar um pouco da minha raiva.
Aquele homem vestido de branco que tinha sido chamado de irmão Lu colocou levemente sua xícara e disse com indiferença: Changfeng, você realmente me desapontou. Apenas uma mulher fez você perder a calma. Aquele Long Shen é apenas uma formiga. Você tem que se lembrar por que viemos para Phoenix Cry desta vez. Se um assunto tão pequeno e trivial acabar atrasando o grande evento, nem pense em escapar do seu castigo. Volt entende. Depois de dizer isso, sua expressão afundou, mostrando o quão descontente ele estava com o desempenho de Xia Changfeng. Sendo lembrado sobre seu objetivo em vir aqui, o suor escorreu pela testa de Xia Changfeng. Muito obrigado pelo lembrete, irmão Lu. Changfeng entende seu erro. Xia Changfeng rapidamente se curvou. Vendo o pedido de desculpas de Xia Changfeng, o homem vestido de branco sorriu levemente. Antes de conseguirmos isso, esperar pacientemente é a coisa mais importante. Você deve brigar por perdas temporárias. Além disso, já passamos muitos anos nos preparando. No final, essa terceira princesa será sua. Pense nisso, ver aquele garoto Long Shen trabalhar amargamente por um longo tempo apenas para ainda falhar no final, não seria o mais revigorante. Os olhos de Xia Changfeng brilharam e sua raiva foi imediatamente aliviada. É realmente o irmão Lu cuja visão é de longo alcance. Estou envergonhado. Você misturou suas prioridades. Embora, para dizer a verdade, que Shu Yao seja realmente tão bonita quanto uma deusa e irresistível. A virgindade de Shu Yao será sua. Mas uma vez que você consiga aquela linda mulher, você também pode deixar seu irmão mais velho provar. O homem vestido de branco olhou para Xia Changfeng e sorriu. A expressão de Xia Changfeng mudou um pouco, mas ele imediatamente a cobriu e fez o seu melhor para ser indiferente. Ele sorriu, Changfeng realmente não se importa com tal beleza. Quando o assunto terminar, o irmão Lu, é claro, terá sua parte. Changfeng, você não está se sentindo mal por dentro, está? O homem de túnica branca ergueu sua xícara de chá e soprou nela. Como isso é possível? O irmão Lu é da seita, e este irmãozinho ainda espera ter a orientação do irmão Lu no futuro, disse Xia Changfeng apressadamente. Bom, é assim que um homem deve agir. Pegue o que vier magnanimamente. Caso contrário, como você realizará grandes coisas? Não se preocupe, contanto que este assunto seja tratado corretamente, você definitivamente poderá se tornar um discípulo externo. Então, muito obrigado, irmão Lu. Xia Changfeng ficou em êxtase com isso. Essa infelicidade que ele sentiu agora desapareceu como fumaça. O homem de túnica branca assentiu. Mas você deve lidar com isso com o máximo cuidado. Se o menor cheiro dele sair, não apenas os benefícios desaparecerão, mas a punição que receberemos não é algo que qualquer um de nós possa sobreviver. Não se preocupe, irmão Lu, eu estive extremamente focado nisso e definitivamente vou lidar com isso corretamente. Xia Changfeng deu um tapinha em seu peito. Então, isso é bom. Minha identidade não pode ser descoberta, então você só pode me chamar no final. Prossiga com o plano mais rapidamente e configure tudo o mais cedo possível. Quanto menos movimentos você fizer, melhor. E seria melhor manuseá-lo sem derramar sangue. A maior parte do plano já foi definida.
todo o Phoenix Cry Empire está basicamente sob nosso controle. Há apenas um grande problema, o Marquês de Supressão de Fronteiras, Long Tianxiao. Ele ainda não vai se render e não se comove com força ou persuasão. Realmente é uma dor de cabeça. Ele controla quase 1/3 das forças dentro do Império e, se não conseguirmos resolver esse problema, isso pode afetar nosso plano, disse Xia Changfeng. Long Tianxiao. Long Shen. Como eles estão relacionados? Eles são pai e filho. Idiota, ele é filho do Marquês de Supressão de Fronteiras. Depois é só tratá-lo como uma espécie de trunfo, um trunfo que controla o Marquês de Supressão de Fronteiras. E você realmente queria matá-lo? O homem vestido de branco de repente ficou furioso. Xia Changfeng estava perdido. Ele também sabia que Long Shen poderia ser uma espécie de trunfo para eles, mas ele era incapaz de suportar o flerte de Long Shen com Shuiao. Você quase arruinou as coisas. Não toque em Long Shen por enquanto. Vai encontrar todas as informações sobre ele e sua família para mim. Sim. Xia Changfeng saiu. Assim que ele saiu, o homem de túnica branca cuspiu friamente, que idiota! Quando Long Shen chegou à guilda dos alquimistas, os alquimistas que anteriormente não estavam familiarizados com ele todos se curvaram respeitosamente. A demonstração de alquimia de Long Shen ontem já havia se tornado de conhecimento geral na capital. Apesar de seu oponente essencialmente trapacear, ele ainda conseguiu uma vitória completa, impressionando-os. Ele tinha apenas 16 anos quando adquiriu o posto de aprendiz da pílula, e agora era essencialmente um adepto da pílula. Seu futuro seria ilimitado. Mesmo se eles não pudessem bajular com ele, eles ainda não poderiam deixá-lo uma má impressão. Long Shen ainda não estava acostumado com sua ascensão repentina. Fazendo algumas perguntas, ele descobriu que Yun-Ti estava atualmente em seu próprio quarto e foi direto para lá. Digitar. Assim que ele estava prestes a bater, a velha voz de Yun-Ti soou. Entrando, ele viu Yun-Ti sentado em estilo de lótus. Na frente dele havia uma tigela de água, mas a água era preta como tinta e até exalava um odor de peixe. O Infinipam de Wei Que se tornou muito mais poderoso. Mas é uma técnica herética e incapaz de se tornar uma grande técnica. Yun-Ti olhou desdenhosamente para a tigela de água negra. Grão-mestre, sua mão está bem. Yun-Ti recebeu a palma de Wei Que naquele dia, e essa palma continha o veneno de um demônio Yin. Depois de uma noite de trabalho, está basicamente bem agora, sorriu Yun-Ti. Demorou uma noite inteira. Long Shen se assustou. O grão-mestre Yun-Ti tinha profunda habilidade e poder. Mesmo com sua poderosa chama de pílula, ele precisou de uma noite inteira para purificá-la. Você não precisa se surpreender. A Infinipam de Wei Que é extremamente sinistra e tem resistência à Pila Flame. Embora tenha levado uma noite para purificar o veneno, Wei Que exigirá um mês inteiro para acumular novamente esse nível de toxicidade, e é por isso que eu disse que era uma técnica herética que não poderia se tornar uma ótima técnica, explicou o grande mestre. Yun-Ti. Só agora Long Shen percebeu que Wei Que provavelmente teve uma realização limitada com sua chama da pílula em comparação com outros mestres da pílula,
Então ele cultivou uma habilidade de batalha venenosa sinistra como a palma demônio Yin, usando-a para conter outros mestres da pílula. Para um mestre de pílulas como ele não se concentrar na chama de seu próprio corpo e, em vez disso, cultivar uma palma venenosa, não foi de admirar que o grande mestre Yunti virasse o nariz para ele. Suas feridas cicatrizarão. O grão-mestre Yunti ficou um pouco surpreso. A pele desse garoto é dura e a carne é grossa. Apenas uma noite de descanso e estou bem, riu Longshen. O grão-mestre Yunti o olhou de cima a baixo e suspirou. Originalmente, eu esperava que você pudesse se concentrar de todo o coração em pílulas. Com seu talento espiritual, você será capaz de caminhar cada vez mais longe do que eu no caminho da pílula. Mas depois da batalha de ontem, mudei meu pensamento. Um gênio marcial que pode lutar contra aqueles em reinos mais elevados do que ele é muito raro. Realmente é uma bagunça. Não se preocupe, grande mestre. Não vou desistir de nenhum dos dois caminhos. Longshen realmente estava falando a verdade. Isso porque sua arte corporal hegemônica de 9 estrelas foi complementada por suas realizações em alquimia. Sem sua alquimia, ele não seria capaz de condensar sua estrela Feng Fu, muito menos cultivar. Quanto à segunda estrela, terceira estrela e assim por diante, todas elas exigiam pílulas medicinais para se condensarem. Até mesmo o mais simples Feng Fustar havia usado incontáveis pílulas medicinais. De acordo com suas memórias, a condensação de cada estrela seguinte exigiria uma quantidade ainda maior de recursos do que a anterior. Era um número simplesmente impossível de calcular. Embora ele não soubesse o número exato, ele sabia que para condensar sua estrela Feng Fu, ele havia consumido centenas de pílulas medicinais. Mas, embora o custo fosse alto, os benefícios também eram correspondentemente altos. Caso contrário, lixo como ele que nem sequer tinha uma raiz espiritual não poderia nem sonhar em se destacar, muito menos em batalhar entre reinos. O cultivo marcial de pílula dupla não é completamente inédito, mas geralmente os ganhos não compensam as perdas. Dividir sua atenção em dois caminhos requer o dobro do esforço para metade dos ganhos. Historicamente, todos os cultivadores marciais de pílula dupla perderam seu tempo e, no final, não conseguiram nada, enchendo-os de arrependimento em seus últimos dias. Yunti balançou a cabeça. O grão-mestre Yunti não estava errado. Não importa o quão talentoso você fosse, sem 100% de seu esforço focado, você acabaria vivendo uma vida medíocre. Quanto ao cultivo marcial de pílula dupla, ele divide seu tempo e energia. Inúmeras pessoas deixaram lições amargas para as gerações posteriores, dizendo que era um caminho fracassado do qual não poderiam retornar. Mas Longshen demonstrou grande talento, seja em termos do caminho da pílula ou do caminho marcial. Seu talento era absolutamente chocante, e mesmo o mestre da pílula Yunti não achava que Longshen deveria desistir do caminho marcial. Se você escolhesse o cultivo de pílulas, todo o seu Ti espiritual seria transformado em chamas e você só seria capaz de usar um atributo das habilidades de batalha. Embora eles tivessem grande poder, se eles encontrassem alguém com as habilidades de batalha do atributo água, eles basicamente só poderiam correr. Mas os mestres da pílula eram extremamente respeitados, então por que eles iriam lutar com os outros?
Outros gostariam de receber um favor deles, então quantos os ofenderiam? Embora os Pillmasters não tivessem necessariamente um poder de batalha assustador, você não podia esquecer que cada Pillmaster tinha um apoio extremamente grande. Todas as seitas precisavam estabelecer boas relações com os cultivadores de pílulas para que pudessem obter as pílulas medicinais de que precisavam. Se um cultivador de pílulas saísse, mesmo que ele fosse apenas um aprendiz de pílulas, haveria incontáveis poderes lutando por essa pessoa. Foi por isso que o grande mestre Yun-Ti disse que estava uma bagunça. Mas Long Shen não estava nada perdido, ele já havia planejado avançar em ambos. Vim hoje para agradecer ao grande mestre por sua ajuda ontem. Long Shen estava realmente muito grato por sua assistência e apoio. Haha, isso é apenas uma questão pequena. Você também me deixou aliviar um pouco a raiva ontem, então eu deveria ser o único a agradecer. O grão-mestre Yun-Ti riu e deu a Long Shen um tapete de oração. Deixando-o sentar nele, ele disse: Você quer saber por que o Eike e eu somos como fogo e água um para o outro? Capítulo 49. Vale da Pílula. Você quer saber por que o Eike e eu somos como fogo e água? Long Shen se assustou, ele realmente queria saber disso, no entanto, tal coisa era muito embaraçosa para perguntar. Mas agora que Yun-Ti trouxe isso à tona, naturalmente evocou sua curiosidade. Yun-Ti começou a lhe contar uma história. Com isso, Long Shen descobriu que Yun-Ti e Eike na verdade eram colegas aprendizes. O mestre deles levara 3 aprendizes em sua vida. Além de Yun-Ti e Eike, havia uma terceira aprendiz feminina. Essa pessoa tinha sido a esposa de Yun-Ti, a mulher no desenho que ele mostrou a Long Shen que se parecia com Xiaobai. Seu mestre era um especialista recluso, e somente em seus últimos anos ele pegou 3 aprendizes e transmitiu suas técnicas de refinamento. Aqueles 3 foram extremamente talentosos em refinar pílulas, especialmente Yun-Ti. Ele tinha sido o melhor entre os 3, e seu mestre fez de tudo para ensiná-lo. Mas o ciúme era uma parte constante da natureza humana, especialmente para o Eike, que veio de origens humildes. Ele se sentiu extremamente amargo e cínico sobre o tratamento preferencial de seu mestre Yun-Ti. Ele sempre reprimiu esses sentimentos e nunca os exibiu até que finalmente chegou o dia em que seu mestre atingiu uma idade extremamente avançada e sua vida estava prestes a terminar. Ele chamou Yun-Ti para seu lado e lhe deu um tablet. Haha, minha inimizade com Eike resultou deste tablet. O grão-mestre Yun-Ti suspirou e uma tabuleta de bronze apareceu em sua mão. A sala inteira ficou mais quente quando aquele tablet apareceu. Esculpido no tablet estava um delicado caldeirão de pílulas com milhares de raios de luz vindos dele, parecendo extremamente realista. O outro lado tinha uma imagem cênica nele. Havia montanhas e água, e entre eles havia um vale. O Ti imortal se enrolava vagamente ao redor, e só de olhar para ele fez com que a mente de Long Shen se tornasse muito mais brilhante. Isto é o que meu mestre me deixou. Por causa disso, nós, colegas aprendizes, acabamos brigando, e minha amada esposa foi acusada e morreu. Yun-Ti esfregou o tablet com uma expressão complicada. Havia tanto um traço de arrependimento quanto um traço de luto. Long Shen não sabia o que dizer. Eventualmente, Yun-Ti colocou de lado esses sentimentos e continuou. Originalmente,
seu mestre havia dado a Yun-Ti secretamente, e apenas os dois sabiam disso. Mas de alguma forma Wei-Ke soube de sua existência e começou a exigi-la de Yun-Ti. Yun-Ti recusou, não importa o quanto Wei-Ke o persuadisse. Vendo que suas tentativas não produziram resultados e como ele não era páreo para Yun-Ti, Wei-Ke finalmente virou uma mão sinistra para sua irmã aprendiz júnior. Sua irmã aprendiz júnior já havia expressado sua afeição por Yun-Ti em segredo, e Wei-Ke havia planejado uma trama em torno dela, usando sua vida para extorquir Yun-Ti. Mas ninguém esperava que sua geralmente gentil irmã aprendiz júnior fosse realmente extremamente resoluta e correta por dentro. Ela havia se matado em vez de derrubar Yun-Ti. Isso deixou Wei-Ke em pânico, a intenção assassina de Yun-Ti explodiu, sacudindo os céus. Ele queria rasgar Wei-Ke em 1000 pedaços como vingança por sua irmã aprendiz júnior. Mas embora Wei-Ke fosse muito mais fraco que Yun-Ti quando se tratava de refinar pílulas, em termos de capacidade de combate, ele era apenas um pouco mais fraco. Sabendo que não poderia derrotar Yun-Ti, Wei-Ke fugiu. Yun-Ti o perseguiu por milhares de quilômetros, mas Wei-Ke ainda escapou no final. Nos 30 anos seguintes, Yun-Ti nunca parou de perguntar sobre notícias sobre Wei-Ke, sempre querendo se vingar de sua irmã aprendiz júnior. Mas Wei-Ke era extremamente astuto e nunca se revelou. Ele até ocasionalmente pedia que especialistas matassem Yun-Ti, e durante esse tempo, Yun-Ti foi atacado várias vezes e quase morreu. Finalmente, Yun-Ti acordou de seu ódio. Se continuasse assim, ele não só seria incapaz de se vingar, como até perderia a vida. Ao usar suas poderosas artes de refinamento de pílulas, ele entrou na guilda dos alquimistas e se tornou um presidente da guilda, estabelecendo temporariamente sua vingança. Mas apenas alguns anos atrás, Wei-Ke apareceu novamente, e ele também se tornou o presidente de uma guilda de alquimistas. Embora mais de 30 anos tenham se passado, esse ódio não diminuiu nem um pouco e os dois brigaram muitas vezes. Wei-Ke aprimorou a Infinite Poison Palm ao longo desses anos. Em suas batalhas, Yun-Ti sempre saiu um pouco à frente, mas ele nunca foi capaz de acabar com ele, então Wei-Ke sempre conseguiu fugir. Agora, o número de suas batalhas havia diminuído nos últimos 2 anos. Isso porque ambos tinham descoberto todos os trunfos da outra pessoa e, portanto, não havia necessidade de desperdiçar energia. A menos que eles pudessem encontrar uma maneira de acabar com o outro em um golpe, nenhum deles desejava ir para a batalha novamente. Você está curioso sobre o que é esta tabuleta, para nós, condiscípulos, lutarmos por ela assim. Depois de narrar até aqui, o grande mestre Yun-Ti de repente fez uma pergunta. Long Shen assentiu, ele realmente estava curioso. Qual foi o pano de fundo deste tablet para Wei-Ke se tornar tão louco? Um sorriso zombeteiro apareceu no rosto do grande mestre Yun-Ti. Wei-Ke na verdade nem sabe o que é. Ele originalmente pensou que o mestre havia se tornado tendencioso e me deu uma arte secreta. Mas, na realidade, é apenas um tablet normal. Um tablet normal. Long Shen não pôde deixar de ficar chocado. Por apenas um tablet, ele acabou causando a morte de um colega aprendiz. Sim, é apenas um tablet normal. Não adianta, mas na época, o mestre me mandou cuidar disso, então não pude recusar.
Originalmente, eu estava realmente começando a me tornar incapaz de ignorar a adulação de Weike e estava me preparando para dar a ele para cuidar, mas então ele realmente estendeu sua mão sinistra para a irmã aprendiz júnior, raiva e intenção de matar subiram dele. Ao mesmo tempo, Long Shen viu remorso e autoculpa em seu rosto. Por um pedaço de lixo inútil, ele havia implicado seu amante. Se isso acontecesse com Long Shen, ele poderia enlouquecer. Este tablet é na verdade uma prova de estudo. Yun-Ti respirou fundo e se acalmou. Prova de estudo. Long Shen estava confuso. Sim, esta é uma prova de estudo da terra sagrada do cultivo de pílulas, Pil Valley. Quanto ao Pil Valley, bem, ainda é um pouco cedo para falar sobre isso. Você só precisa saber que ela é vista como a existência mais elevada e sagrada no mundo dos cultivadores de pílulas. Em um lugar incivilizado como este, ninguém sabe disso. Carreguei essa coisa por dezenas de anos. Agora, eu vou dar a você. Ele entregou o tablet para Long Shen. Grão-mestre, isso é completamente inaceitável. Isso foi dado a você por seu mestre, e este pequenino definitivamente não pode aceitá-lo. Long Shen acenou apressadamente com a mão. Isso não foi deixado para mim. O mestre queria que eu encontrasse alguém para dar. Estou dando a você, mas mesmo assim, pode não ter nenhuma utilidade para você. Yun-Ti sorriu levemente. O que? Este tablet pode ser considerado uma maneira de entrar na fortuna, mas sem poder, você não será capaz de dar esse passo, muito menos ganhar uma fortuna. Yun-Ti sorriu amargamente. Eu lhe disse há pouco que o Vale da Pílula é uma terra sagrada aos olhos dos cultivadores de pílulas. Como pode ser tão fácil entrar? Mesmo com este tablet, você precisa de uma força correspondente para usá-lo, ou ele continuará sendo inútil. Que tipo de força? Perguntou Long Shen. Se você se tornar um rei da pílula antes dos 20 anos, poderá usar este tablet para se registrar lá. O grão-mestre Yun-Ti suspirou. A boca de Long Shen caiu. Rei da pílula. Antes dos 20. Ele estava brincando. Uma pessoa como o grande mestre Yun-Ti treinou por quase 100 anos e só atingiu o pico de mestre da pílula. Um rei da pílula de 20 anos não era apenas uma piada maluca. Não é de admirar que o grande mestre Yun-Ti tivesse uma expressão tão estranha. Por tal coisa, a vida de sua esposa estava implicada. Qualquer um ficaria louco. Long Shen de repente percebeu que Yun-Ti manteve isso em segredo por tanto tempo, tudo para se vingar de Weike. Ele manteve esse tesouro para constantemente chamar a atenção de Weike. Weike ansiava profundamente por isso, pois não sabia a verdade. Xiaobai também apareceu provavelmente apenas para obtê-lo. Quando Long Shen apareceu mais tarde, o tratamento de Yun-Ti a ele os fez entrar em pânico. Foi por isso que eles queriam que Long Shen morresse. Eles queriam que Yun-Ti não tivesse mais sucessores. Se ele, Weike, não conseguiu obtê-lo, então deixe-o morrer nas mãos de Yun-Ti. Long Shen não sabia se ria ou chorava, para que serviu tudo isso. Os céus realmente pregaram peças no homem. Embora você seja extremamente talentoso, infelizmente você nasceu em um lugar incivilizado como este. Não há heranças de escolas puldarussas para você aqui e, portanto, a chance de você poder usar este tablet é baixa.
Mas mesmo uma pequena chance é algo. Quando meu mestre me deu isso, ele me disse para encontrar alguém para passá-lo. Um de seus ancestrais conseguiu entrar no Vale do Pílula, e esta tabuinha era um sinal de sua honra. É por isso que eu esperava que um dia viesse um gênio que pudesse pegar este tablet e mais uma vez se juntar ao Pil Valley. Eu investi tanto tempo para a herança do mestre. Agora, eu vou passar para você. É também uma carga dos meus ombros. Yunti tinha uma expressão extremamente complicada. Este tablet mudou o curso de toda a sua vida. Mas essa mudança tinha sido uma tragédia completa. Quem ele deveria odiar? O mestre dele. O Eike. Ele mesmo. Ou talvez os próprios céus. O destino parecia estar entediado e decidiu fazer uma grande brincadeira com ele. No entanto, ele foi incapaz de rir de tal piada. Long Shen estendeu a mão para pegar o tablet. Tornar-se um rei da pílula antes dos 20, outros podem não ter nenhuma esperança disso, mas Long Shen não era como os outros. Muito obrigado, grande mestre Long Shen disse respeitosamente. Se um de nós deveria estar agradecendo ao outro, então deveria ser eu. Ao entregar este tablet para você, completei a tarefa do meu mestre e finalmente posso ser livre para fazer algumas coisas. Yunti sorriu levemente. Long Shen ficou alarmado. Grão-mestre, você... Como se estivesse vendo o que Long Shen estava pensando, Yunti riu, não se preocupe, não estou pensando nada de ruim. Não vou me sacrificar para derrubar o Eike. Isso não significaria que eu tinha perdido. Isso aliviou Long Shen. Se depois de receber o tablet dele, Yunti decidisse lutar com Eike em uma batalha de destruição mútua, ele definitivamente se sentiria horrível com isso. Se uma grande pessoa como Yunti acabasse morrendo junto com aquele velho pervertido, seria uma vergonha absoluta, como usar um vaso de porcelana para esmagar um rato. Filho, eu não posso te ensinar muito. Mas você é a pessoa que eu tenho a maior esperança. Você deve trabalhar duro. Embora Yunti não quisesse continuar, ele não pôde deixar de importuná-lo um pouco mais. Se Long Shen pudesse entrar no Vale da Pílula, em termos de cultivo de pílulas, seria como ascender para se tornar um imortal. Não se preocupe, grão-mestre. Este discípulo continuará trabalhando duro. Embora o grande mestre Yunti não tivesse levado Long Shen como seu aprendiz, isso era apenas porque ele não queria chamar atenção para Long Shen. Afinal, Eike o observava como um tigre observa sua presa. No entanto, a situação atual de Long Shen com Eike era algo que todos sabiam. Ele havia espancado seu aprendiz e expressado seus pensamentos sobre o homem. Antes de deixá-lo sair, o grande mestre Yunti avisou Long Shen mais uma vez para ser cauteloso. Se o inimigo fosse pressionado com muita força, eles poderiam fazer um movimento desesperado. Long Shen assentiu com a cabeça. Ele foi direto para casa. Agora, ele se tornou muito mais poderoso, então estava confiante em poder andar pela cidade sem ser morto. Mas quando ele virou a esquina e viu o portão de sua casa, seus olhos se arregalaram. O que está acontecendo?